Paz do Senhor Jesus. Outra vez estamos de volta, entrando no lar dos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, para desta feita estarmos ministrando a palavra de Deus referente às bem-aventuranças, que tem sido o tema abordado nos cultos de ensino da palavra de Deus às terças-feiras na sede da Assembleia de Deus Promessas, localizada no bairro do Monte Castelo. E vamos iniciar, portanto, fazendo uma oração ao nosso Senhor, como tem sido de costume. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos outra vez ministrando a tua palavra, Senhor, levando a tua palavra aos corações dos nossos irmãos. Ó Deus, aproveitando, ó Pai, esta oportunidade, somos gratos a ti e rendemos glórias e louvores à tua majestade. Em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, os informes de hoje, repetimos alguns, no que diz respeito à escola bíblica no domingo, será às 10 horas, também através de live. 10 horas, o comentário sobre a lição bíblica, não às 9h30, como fora no domingo passado, mas às 10 horas da manhã. Antes, na quinta-feira, por ocasião do culto, que seria o culto de intercessão na sede da Assembleia de Deus Promessas, também estaremos, através de lives, levando uma palavra ao coração dos nossos irmãos. Como anunciamos, estaremos dando continuidade ao estudo da palavra de Deus quanto às bem-aventuranças que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lemos até o versículo de número 7. A quinta bem-aventurança, e que é a razão da nossa meditação hoje, do nosso estudo hoje, o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, na leitura feita na Nova Versão Internacional. Meus amados irmãos, até agora vimos, considerando as 4 bem-aventuranças anteriores, alguns dos resultados que se verificam quando uma pessoa realmente já se viu a si mesmo. Sobretudo, quando essa pessoa já se viu em seu relacionamento com Deus.
No versículo 7, que nós fizemos a leitura, e repetimos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, estão algumas outras consequências que inevitavelmente terão de se manifestar quando uma pessoa se torna um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor não escolheu essas bem-aventuranças aleatoriamente. Pelo contrário, Ele fora criterioso em escolhê-las. Jesus foi criterioso em escolher essas bem-aventuranças. E quando fazemos a leitura das bem-aventuranças de uma forma cuidadosa, de uma forma atenciosa, observamos que elas estão em uma sequência lógica. Por exemplo, a quinta bem-aventurança, a dos misericordiosos, tem raízes em todas as bem-aventuranças anteriores, a dos pobres em espíritos, dos que choram, a dos mansos ou humildes e a dos que têm fome e sede de justiça. A quinta bem-aventurança tem raízes, isto é, se deriva principalmente da bem-aventurança anterior, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que inclusive nós estudamos esta bem-aventurança na última terça-feira. Esse versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, por que eles são bem-aventurados? Porque alcançarão misericórdia. Nós vemos a Bíblia explicando a própria Bíblia, por exemplo, deste versículo. Agora escute, se você quiser que o seu próximo use de misericórdia para com você, você deve tratá-lo com a mesma misericórdia. A propósito, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, os 2 primeiros versículos, está escrito assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Se ninguém quer se mostrar amigável para com você, é porque você não tem se mostrado amigável. Se ninguém sorri para mim, por exemplo, é porque eu não tenho sorrido também para ninguém. Talvez alguém esteja perguntando: o que é ser então misericordioso? Amados, ser misericordioso quer dizer ter um espírito bondoso, ter um espírito compassivo e pronto para perdoar. Deus mostrou misericórdia para conosco, irmãos, em reter
o julgamento que nossos pecados mereciam. E mais, ele mostrou misericórdia para conosco em nos mostrar bondade através da obra salvadora de Jesus Cristo. Irmãos, somos imitadores de Jesus quando temos misericórdia. E eu vou repetir esta expressão. Somos imitadores de Jesus quando temos misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Ai, irmãos, que grande teste para cada um de nós é, em especial, esse versículo. O Senhor Jesus está procurando conhecer detalhes sobre nós, como força de expressão, aqui no caso. É como se o Senhor Jesus estivesse esquadrinhando nossa vida ou sondando o nosso coração. Jesus declara assim que essas são as pessoas felizes. Essas são as pessoas que merecem ser felicitadas, parabenizadas, congratuladas. É assim que nós deveríamos ser. Como, então, nós deveríamos ser? Deveríamos ser misericordiosos. Irmãos, aqui, nesse versículo, Jesus estava retratando e delineando o crente e o seu caráter. Na verdade, meus amados irmãos, as bem-aventuranças, do versículo 3 até o versículo de número 11, são uma espécie de avaliação, uma espécie de sondagem, ou até mesmo um teste quanto ao nosso caráter cristão. Como eu e você temos reagido a essa sondagem tão profunda e que revelam tudo sobre a nossa profissão de fé? Como? Irmãos, se formos contrários, se formos contrários a essa investigação ou a esse exame pessoal, a esse exame individual, isso pode implicar em nossa rejeição à vontade de Deus para conosco. Mas, se aceitarmos, ainda que sabendo que elas nos ferem, devemos reconhecer que elas, as bem-aventuranças, são boas. Convém ser humilhado e ficar frente a frente, portanto, com esse espelho que, além de nos mostrar quem somos, mostra-nos também o que somos diante de um padrão divino para nós, os crentes em Cristo Jesus. É por isso, Igreja do Senhor, que essas bem-aventuranças, quando consideradas em conjunto, são para nós mais do que uma sondagem.
são mais do que um extraordinário teste que procura conhecer detalhes sobre nossa vida, como vivemos. O escritor Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu em sua obra O Sermão do Monte que, observe isso, o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. E assim precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. E eu repito, o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. E assim precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. Irmãos, essa é uma verdadeira afirmação. É uma verdade fundamental. Por que essa afirmação é fundamental? Porque essa verdade, ela é fundamental. Quem responde é o próprio escritor. Porque ser é mais importante do que fazer. E as atitudes são mais importantes do que os atos. O que importa é o nosso caráter. Irmãos, somos crentes em Cristo Jesus e as nossas ações são resultantes desse fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus. As nossas ações são resultantes dessa realidade. Precisamos ser governados pela verdade. Precisamos ser governados pela verdade. Essas palavras, elas se adequam ao que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. É como se Paulo, irmãos, estivesse dizendo: é Cristo quem me controla e não eu mesmo. Mas a pergunta que não quer calar é: somos misericordiosos? Temos sido misericordiosos? Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 11, versículo 28, e que você já ouviu esse texto várias vezes ao participar da celebração da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, não se pergunta que qualidade de vida estamos vivendo, ou se temos interesse pelo reino de Deus, ou se fazemos isto ou aquilo. Nada disso se pergunta. O que está a se perguntar simplesmente é: somos misericordiosos? Temos sido misericordiosos? Nós nos entristecemos por alguém, ainda que esse alguém tenha nos ofendido? Nós nos entristecemos por esse alguém quando esse alguém nos entristece? Nós sentimos compaixão daqueles que são vítimas e são iludidos pelo mundo e pelo diabo? Temos tido compaixão pelas vítimas do Covid-19 e pelos que perderam a vida
sem salvação em Cristo Jesus? Que sentimento temos dessa realidade? Como nós temos nos posicionado diante dos relatórios que a mídia tem trazido diariamente a respeito dos números de pessoas atingidas por esse vírus e o número de pessoas que já morreram em decorrência dessa enfermidade? Irmãos, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O sentido mais próximo dessa bem-aventurança é que, se tratarmos alguém com misericórdia, Deus nos mostrará misericórdia. Ora, escutem isso. A misericórdia triunfa, inclusive, sobre o julgamento. A misericórdia triunfa, inclusive, sobre o julgamento. E eu pergunto, que julgamento você tem feito a respeito de determinadas pessoas? Os teus pensamentos, como têm sido formados a respeito de alguém? A misericórdia, irmãos, não exige o castigo merecido. A misericórdia não exige que o castigo seja merecido. Um dos primeiros livros que eu adquiri, assim que aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, chama-se Espada Cortante. Orlando Boyd é o seu autor. E quanto a esta bem-aventurança, ele traz uma história para ilustrar esta bem-aventurança. E ali, nas páginas que tratam sobre as bem-aventuranças, está escrito que uma certa mãe tinha um filho que estava condenado à morte. Então, como mãe que amava o seu filho, ela procurou o imperador Napoleão para pedir clemência decorrente da sentença de morte que o seu filho havia recebido. E o imperador, a esse pedido, respondeu que o filho dela era reincidente, que já havia cometido esse mesmo ilícito não só uma vez, mas várias vezes. E, assim sendo, a justiça requeria que o seu filho morresse, fosse condenado à morte. Aquela mãe insistiu com o imperador, dizendo: imperador, eu não peço justiça, eu não estou pedindo justiça, eu estou pedindo misericórdia. Ao que Napoleão ouvir essas palavras da mãe, respondeu: mas o seu filho não merece misericórdia. Aquela mãe, escutando as palavras do imperador, disse:
não seria misericórdia se meu filho merecesse. Eu estou pedindo misericórdia exatamente porque ele não merece. Napoleão, ao ouvir aquela mulher, falou: mostrarei misericórdia, ou terei misericórdia para com seu filho. E aquele jovem foi salvo da morte. Irmãos, a misericórdia nos convida a exercitar o perdão. A misericórdia nos convida a exercitar o perdão. Quantos de nós têm uma dificuldade tremenda em desculpar? Uma dificuldade maior em perdoar e prestar misericórdia e ter misericórdia para com o seu próximo. Imagina como deve ser coisa rara ou praticamente impossível para muitos de nós. E lembrando que nós estamos aqui, fomos libertos, salvos em Cristo Jesus, pela misericórdia do nosso Pai Celestial. Ele teve misericórdia de nós, nos concedeu misericórdia pelo seu amor a todos nós. Portanto, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Sejamos misericordiosos, irmãos, uns para com os outros, e nós haveremos de receber misericórdia da parte de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar exercitando e as santas consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, com todo o povo de Deus, onde estiver reunido, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, nós agradecemos a você que tirou esse instante para ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Muito obrigado, eu convido você para estar conosco na quinta-feira próxima. Fique com Deus. Está chegando aqui conosco o nosso querido irmão Jefté, o levita Jefté. Deveria ter entrado no início, mas a tecnologia, às vezes, não é 100%. E também os operadores, tem isso também, né? E nós vamos ouvir uma participação do nosso querido levita Jefté, que é um dos membros da tribo de louvor, Ministério de Louvor da Assembleia de Deus Promessas na sede. A paz do Senhor, meu irmão Jefté. Eu quero ouvir. Pai do Senhor, pastor Chagas. A igreja quer ouvir. Amém. Vamos louvar a Deus nessa noite. Uma música bem conhecida. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem
em seu santo nome. Rei exaltado no céu. Ele exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado no céu. Aleluia, Ele exaltado no céu. Aleluia, Ele exaltado no céu. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Jéssica, pela tua participação. Você não imagina como alegrou o nosso coração. Deus continue te abençoando. Espero contar com a tua participação na quinta-feira próxima. A paz do Senhor a todos.